como o Paraguai está se tornando uma potência. É isso que você vai ver nesse vídeo. Esse vídeo ele pode ser muito chocante para algumas pessoas, porque eu vou apresentar aí a realidade, tá? E eu vou mostrar aí alguns pontos que podem levar o Paraguai a se tornar uma potência, principalmente uma potência na América do Sul, já que ele tem aí vantagens competitivas em relação a outros países. E antes de eu ir para o computador, eu vou falar um pouco dessas vantagens competitivas aí que o Paraguai oferece. Por exemplo, o Paraguai tem um processo de imigração simplificado. Então é muito simples para um imigrante vir para cá. Basta ele ter os documentos corretos, fazer aí um investimento e tá tudo certo, pode vir para cá, empreender e tudo mais. Facilidade de empreendimento. Com a EAS, que é uma empresa nova, Empresa de Acciones Simplificadas, é possível aí abrir empresa em 3 dias e estrangeiros podem ter essas empresas. Precisa apenas aí de um representante que tenha pelo menos aí a residência permanente. Então, depois que você, por exemplo, aí que está fazendo o processo ou que vai fazer o processo, o que pode acontecer? Você pode ser aí um residente permanente. Depois dos 2 anos da temporária, aplica para permanente. Inclusive, aí você pode ser um representante para outros estrangeiros que querem abrir empresas no Paraguai, tá? Então, o que eu já falei aqui? Facilidade de imigração, facilidade de abrir empresas, impostos baixos, burocracia relativamente baixa e um ambiente de tranquilidade para os investimentos. Por quê? Porque o Paraguai agora ele está apresentando sinais de crescimento demográfico. Eu vou mostrar isso no vídeo hoje. Além disso, atraindo muitos investimentos estrangeiros, o Brasil liderando aí o ranking dos países que mais investem no Paraguai e ainda expandindo esses investimentos com outros países, como por exemplo a Suíça. Eu vou mostrar isso também. Então prepare-se, tá? Diretamente aqui de Assunção, dando uma caminhada antes de ir para o computador. Prepare-se porque eu vou trazer aí informações muito importantes para entender a situação e o potencial e a realidade. O Paraguai pode se tornar uma potência na região? No meu ponto de vista, sim, e ele já está nesse caminho. Vou mostrar aí para vocês. Caso você queira fazer o processo, contatos na descrição. Aconselho vocês aí a, primeiramente, já entrar no site, ler tudo que está no site, entre em contato depois no WhatsApp, que a gente dá continuidade aí. Sem delongas, começando aqui com a primeira notícia. Essa notícia é de um portal brasileiro e é do ano de 2022. Brasil lidera ranking de investimento estrangeiro direto no Paraguai. Ano de 2021, Brasil liderando como o país que mais investiu no Paraguai, seguido dos Estados Unidos. Matéria de 2023, pelo 2º ano consecutivo, o Brasil se posiciona como o país com maior investimento direto no Paraguai. Então, 2022, mais uma vez, o Brasil é o país que mais investiu no Paraguai. Isso claramente tem um sentido, tá? Um dos sentidos principais disso é que o Paraguai está se tornando cada vez mais atrativo para investimentos, além de ter o regime de maquila, que eu já abordei aqui, que basicamente permite que empresas manufaturem produtos, tá, dentro do Paraguai, com mão de obra paraguaia, se beneficiando aí de um regime fiscal que tem imposto de apenas 1%, tá? Então, Brasil, mais uma vez, 2 anos seguidos. Então, em 2021, 2022, e não me surpreenderia que em 2023 seja a mesma coisa. Porém, agora estão entrando aí novos players para investir, tá? Pode ver que aqui, ó, a Suíça tem investimentos no Paraguai,
mas está abaixo do México, da Argentina, do Uruguai, então está abaixo de muitos países. Dos Estados Unidos está bem atrás, mas ela está aqui, ano de 2021. O que está acontecendo agora? Suíça. Eles localizam o Paraguai no mapa de investimento suíço. O embaixador suíço no Paraguai e Uruguai reuniu-se com o vice-ministro do Comércio e Serviços. A tradução aqui não está tão boa, mas vamos continuar. Para discutir as vendas competitivas que o Paraguai oferece para investimentos estrangeiros, especialmente destinadas às indústrias maquiladoras e à área de serviços. Então, o Paraguai aí já no mapa de investimento suíço, tá? Então, pode ser aí que nos próximos anos a Suíça cresça o investimento no Paraguai. Isso é um bom sinal, já que a Suíça aí, ela é vista como um país assim muito seguro de se investir, com um sistema bancário forte, um país neutro, e esse país aí agora está olhando no Paraguai. O que será que eles estão vendo, né? O que será que eles estão vendo? Outra matéria aqui, agora falando especificamente de maquila, empresas brasileiras exploram oportunidades de investimento no Paraguai por regime de maquila. Então, empresas brasileiras estão explorando aí esses benefícios, utiliza a mão de obra paraguaia e tem aí os benefícios fiscais, tá? Olha aqui, ó, os investidores e apresentadas as oportunidades e incentivos que o Paraguai oferece para atrair investimentos, incluindo o seu regime especial de maquila. Então, maquila aí tendo um papel muito importante. Isso daqui focado na indústria, já que a mão de obra deve ser paraguaia. Isso é interessante porque jovens que queiram aí entrar no mercado de trabalho nessa área industrial vão ter aí mais oportunidades. A população do Paraguai, comparando pelo menos aí com a do Brasil, é uma população muito mais jovem, e eu vou ler aqui essa parte para que vocês entendam melhor. A delegação brasileira visitou o Paraguai com o objetivo de explorar oportunidades de investimento e contribuir para o desenvolvimento de um plano industrial. Além disso, eles expressam interesse em entender o estado do país em termos de digitalização e infraestrutura. Então, realmente, na questão de digitalização e infraestrutura, o Paraguai ainda tem bastante a crescer, mas para se digitalizar, eu não vejo assim algo tão difícil nesse sentido, já que a economia ela já está se digitalizando, e isso é algo mais simples do que o outro ponto levantado, que é a infraestrutura. Na questão da infraestrutura, sim, o Paraguai ele pode melhorar bastante, principalmente atraindo mais investimentos estrangeiros, entrando mais capital no país, investindo mais em infraestrutura. E fazendo isso, o Paraguai se torna um país mais atrativo, não só para investimentos, como por exemplo na indústria, mas também para investimentos imobiliários e em basicamente todos os setores. O país dando esse passo abre mais oportunidades para principalmente os jovens e também oportunidades de investimento tanto nacional como estrangeiro. Muito, muito interessante. Aqui a matéria da Suíça, próxima. Vamos lá. Paraguai, o novo paraíso das inversões, o novo paraíso dos investimentos imobiliários dos latinos. Vamos ver se vai traduzir aqui. Tratados de dupla tributação, maior flexibilidade e a rodovia bioceânica são os principais fatores que estão impulsionando a indústria. Nas últimas 2 décadas, o Paraguai vem trabalhando em seu desenvolvimento e atraindo novos investimentos. Medidas cambiais favoráveis impulsionam os preços dos produtos de exportação e o país começou a mostrar uma macroeconomia mais forte, mais estável e mais segura para os investidores estrangeiros. Sim, sim. Tem um vídeo que eu posso fazer no futuro aí, trazendo aí uma questão até mais macroeconômica, mas hoje eu vou focar aí nas notícias que eu separei. Ou seja, o que essa matéria mostra, tá?
Essa matéria simplesmente mostra que o Paraguai está tendo uma espécie, olha aqui, de explosão imobiliária, com a criação de bairros de luxos e bairros com altos retornos, com muitos benefícios fiscais para os mercados com acordos de bitributação, que é dupla tributação, bitributação, dá basicamente na mesma. Aqui, ó. Anos atrás, a atração estava centrada no Uruguai, mas esse mercado tornou-se mais conservador e, além disso, tornou-se um pouco caro em dólares, em comparação com outros países da América Latina. Então, o Uruguai e o Paraguai, eles têm similaridades no que diz respeito aí a alguns setores. Imigração, simples nos dois países. E eu já falo aí para você, deixa abaixo nos comentários. Você pretende aí fazer os seus documentos do Paraguai ou de um outro país como o Uruguai? Deixa aí abaixo para que eu saiba também. Bom, não só nisso, não só nessa questão aí de fazer os documentos, de imigrar e toda essa questão, o Paraguai e o Uruguai têm regimes fiscais atrativos para estrangeiros. O Uruguai não vai taxar aí rendimentos para quem for residente fiscal por 10 anos, a pessoa pode optar por isso. O Paraguai não taxa renda de fora, não taxa rendimentos de fora também, né, já que é um país de imposto territorial, então tem similaridades, mas também tem diferenças. O Uruguai, ele já é um país com custo de vida mais caro, tá aqui, ó, caro em dólares. Já no caso do Paraguai, não. Em cidades maiores, com uma agitação econômica maior, como é o caso de Assunção, o metro quadrado aí algumas vezes vai estar acima de $1.000. Porém, em outras regiões mais afastadas, bem abaixo disso, tornando aí acessível também a expansão de pequenas cidades, já que o Paraguai ele basicamente se resume economicamente no que diz respeito ao comércio, pelo menos, né, porque tem as áreas de agropecuária, a Assunção, Encarnação e Ciudad del Oeste. Tá? Então são as 3 maiores cidades e aí que está tendo já um grande avanço imobiliário, mas também há muitos outros espaços aí no interior do Paraguai, por exemplo. Pega o caso do Brasil. O Brasil é um país com vários estados, claro que se concentra, né, tem uma população muito grande no Sudeste, que é onde está a maior agitação econômica, mas as capitais elas são bem movimentadas, tem prédios, tudo isso. Claro que o Brasil é um país muito grande, mas o Paraguai ele ainda tem bastante a crescer, principalmente nessas pequenas cidades, que algumas vezes aí precisa de uma infraestrutura um pouco melhor e pode combinar aí, né, investimentos da parte privada nesse setor imobiliário com um avanço aí da infraestrutura até mesmo para essas cidades menores, tá? Bom, já mostrei aqui Maquila, agora eu vou para uma parte assim muito interessante. Essa é a pirâmide demográfica do Paraguai de 2022. Você vê, a base tá ótima, né? Pode melhorar? Talvez, mas tá muito boa. Muito boa. De 0 a 4 anos, 10% da população 0 a 4 anos. Muito interessante. Viu isso? Eu vou dar um tempo para você ver mais. Agora olha o Brasil. Aí já tem uma grande diferença. De 0 a 4 anos, apenas 6,4%, tá? E pode ver aí que a base não tá tão forte. E o que segura uma estrutura, né, começa pela base. Pode ver que aqui no meio tá concentrada uma população até que grande, tá? Eu colocaria de 25 a 44 anos, tem uma população relevante, porém a população mais jovem menor e também uma população aí acima dos 55 anos, eu diria até dos 50 também relativamente grande, tá? O que não acontece no Paraguai. Pegando aqui acima de 50, só vai cada vez diminuindo, tá? E abaixo, uma base bem sólida. Tá, mas o que isso mostra? Isso mostra que jovens estão
fazendo parte do Paraguai mais do que, por exemplo, no Brasil, em questão de porcentagem, tá? Esses jovens, eles vão precisar fazer alguma coisa, profissionalmente falando, então tem aí muita mão de obra, muitos potenciais empreendedores e coisas nesse sentido, tá? Então a base, ela está bem sólida. E uma outra coisa, né? Quanto maior a base, maior o crescimento, certo? Demográfico. Isso mostra aí que o país está crescendo. Quando o país cresce, aumenta o número de pessoas. Aumentando o número de pessoas, o que precisa mais? Vamos ver. O que precisa mais quando aumenta o número de pessoas? Casas, apartamentos, ou seja, imóveis, né? Fora isso, mais pessoas, maior consumo, tá? Maior consumo, quem sai ganhando com isso? Empresários, né, que tem empresas dentro do Paraguai que vendem serviços ou vendem qualquer coisa, né? Tem um restaurante ou o que seja, mas também favorece ao governo, que vai arrecadar mais. O IVA é de 10%, então tudo que é transacionado dentro do mercado nacional do Paraguai vai ser taxado em 10%, aumentando a arrecadação do Paraguai. 10% não é nem próximo aí do que o Brasil cobra de imposto de valor agregado, tá? Então, eu vou agora, nessa reta final, fazer um compilado para que, de maneira resumida, você entenda o que eu estou mostrando aqui e como o Paraguai pode se tornar uma potência, tá? Investimentos estrangeiros altíssimos, Brasil liderando, né, por 2 anos seguidos. Além disso, tem aí o regime de maquila para a área industrial, Suíça entrando aí no jogo para talvez aí passar algumas posições, tá? Então, entrando aí no jogo, mercado imobiliário se desenvolvendo, regime de atração de investimentos, né? Então, a lei de maquila aí serve como um grande atrativo, né? Ó, maquiladoras e a população do Paraguai bem sustentada pela base. Então deixe abaixo nos comentários. Você já sabia essas informações? Você já tinha parado para pensar nisso? Dê sugestões também para outros vídeos, algo que você queira entender aí, principalmente se tiver relação aí a investimentos e a economia do Paraguai. E mais um ponto que eu quero trazer aqui antes de terminar. Os contatos estão na descrição, Instagram, e-mail, site e WhatsApp. O que eu aconselho? Entra no site, lê tudo, lê as perguntas frequentes, entenda todo o processo, para que quando você entre em contato no WhatsApp, já esteja pelo menos aí muito bem entendido como funciona o processo para se obter a documentação do Paraguai. E uma coisa bem interessante, fazendo negócio com a Fato, você vai estar em contato comigo e aí a gente pode conversar, tirar algumas dúvidas e isso é bem interessante, tá? Então, compilado aí de informações sobre o Paraguai, o vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo.